Vítor, a sua opinião? Eu também, sobre esta matéria, teria muitas perguntas para fazer, mas eu tenho consciência de que este é daqueles problemas que em política se podem resumir desta forma. Os métodos contestáveis que se usam acabam por sobressair e já ninguém liga mais à substância das coisas. Ou seja, na primeira operação de informação, que ao que parece envolve Fernando Lima e o público, portanto, é um método condenável e que a opinião pública recebe mal. Mas depois também há agora uma segunda operação de contra-informação, que é a divulgação do meio interno do público, que também não é feita, certamente, inocentemente. Eu acho que isto lateraliza os temas centrais da campanha e para não me estar a envolver em perguntas miúdas que vão contra a corrente geral da opinião pública, aliás, eu tenho a ideia que também quem lançou esta segunda operação sabia qual era o resultado, ou seja, sabia que era um resultado que tendencialmente seria favorável ao PS e desfavorável ao PSD, tanto mais que a sua líder não teve a prudência de não, digamos, aproveitar o assunto, mas sobretudo a declaração que me apetece mais fazer como cidadão e como ex-político ativo é a ideia de que este é um mundo que me é profundamente estranho e que é completamente estranho aos valores em que eu politicamente me formei. E para que os cidadãos às vezes não pensem que isto é tudo igual, já aqui num debate disse que não reclamo para mim e para os meus nem a perfeição nem a santidade, mas eu aproveito para dar um testemunho pessoal. É que eu durante mais de um quarto de século fui responsável das relações do PCP com a comunicação social. Mas hoje, no dia em que se falam destas coisas, posso perguntar: se houver algum jornalista neste país que seja capaz de testemunhar que o Vítor Dias alguma vez combinou com ele qualquer operação de informação ou contra-informação, se levante e que diga: eu não tenho nenhuma certeza sobre isso, a única intuição que eu tenho, mas isto é absolutamente falível, é que pode ser falta de memória minha, mas creio que já há muitos anos não me lembro de uma campanha onde os elementos de volatilidade ou de incerteza de juízo sobre o efeito de certos acontecimentos seja tão grande. Não creio que sejam de modo a provocarem alterações numericamente muito significativas, mas confesso que para vários lados e beneficiando ou prejudicando diversas forças em presença, tenho a ideia que há aqui uma certa volatilidade que eu não sei. Tenho o pressentimento que há de haver uma fatia considerável e possivelmente que pesará de portugueses que está um pouco, digamos, perturbado com tudo isto. Talvez às segundas pensando uma coisa, à terça tendo outra inclinação, mas isto a mim, digamos, enquanto cidadão e enquanto, digamos, pessoa que se move por convicções políticas, a mim preocupa-me é a lateralização que isto representa do que devia ser o objeto central desta campanha e que, como já aqui repeti, deviam ser, sobretudo, primeiro que nada, os 4 anos e meio de governação do PS e depois, de uma forma mais lata, aquilo a que os comunistas chamam a política de direita, seja feita por uns ou por outros. Só duas coisas muito breves. Uma é que eu não sou daqueles que estou agora a descobrir que os bastidores da relação entre os média e as instituições políticas ou os partidos não são propriamente flor que se cheira. Ou seja, eu já sabia isso há muitos anos. E até no meu blog já escrevi e lembrei que o jornal que fez esta partida ao público, que foi o Diário de Notícias, publicar um banco de correspondência interna, é um jornal com uma grande autoridade para falar, porque já ninguém se lembra, a não ser eu, porque guardei esse papel, que há uns anos, com outra direção, o Diário de Notícias, em nota da direção, confessou em primeira página, coisa rara no mundo inteiro talvez, que negociava o teor das suas manchetes com um senhor chamado Dr. Fernando Negrão, então diretor da Judiciária, que negociava o teor das manchetes. Ou seja, foi nesse dia que desabou o mito da independência, dos jornais que decidem sobre si próprios. Portanto, há estes antecedentes. O segundo é o meu desgosto por estarmos a discutir isto, quando eu acho que, do meu ponto de vista, devíamos estar a discutir uma coisa que
que vinha para casa do Diário de Notícias na sexta-feira passada, que o Jerónimo de Sousa falou, e a quem ninguém ligou nenhuma, que é apenas isto, que é, segundo o Diário de Notícias e a Associação de Bancos Portugueses, no primeiro semestre deste ano, a banca pagou de taxa efetiva de IRC 9,6%. No primeiro semestre do ano anterior tinha pago 12,6%. E o que eu gostava é que os portugueses tivessem diante dos olhos isto com mais uma informação, que é que o PS em 2006, em novembro de 2006, conforme um título do Público do dia 22, titulava Governo vai atacar fiscalmente a banca, o PS em 2006 conseguiu que toda a discussão orçamental fosse feita debaixo desta ideia de que agora é que vamos pôr a ordem na banca. Ou seja, passados 3 anos, a banca pagou, no primeiro semestre deste ano, 9,6% de taxa de IRS. As pessoas que porventura nos escutarem em casa, que respondam que taxa de IRS é que pagaram da última vez. Esta do problema não está em ser baixo, está dos outros ser alto, é bem imaginada. Mas quem for a casa, ao último talão que recebeu do IRS com as contas finais, verá que até um simples trabalhador modesto pagou mais de IRS do que a banca. A banca legalmente devia pagar 20% de IRC. Toda a razão. Pode-se dizer que é a língua de madeira dos comunistas, mas é isto, não há outra maneira de falar. Chama-se a isto uma política de classe. Mas vamos acabar por aqui só apenas com uma referência, que é uma discussão mais funda sobre estas coisas, levava-nos, por exemplo, à patente contradição que há entre duas coisas, que são entre uma tese económica ou política que é comum ao PS e ao PSD, que é a seguinte: toda a aposta no aumento das exportações. E eu não posso deixar de estar de acordo com a importância que as exportações têm na solução da crise nacional e do desenvolvimento nacional. Mas eu acho que, mas ao mesmo tempo, depois fizeram coincidir isto com um discurso de grande amor às pequenas e médias empresas. A grande maioria das pequenas e médias empresas trabalha para o mercado interno e não para a exportação.